Meus amigos, em Paris, uma cidade que se renova, não é só velharia, não. Imagine que fui visitar, foi uma viagem eminentemente cultural. Foram 17 dias de mergulho cultural, de aprendizagem, de relembrança, de lembranças e relembranças, mas absolutamente fantástico. Fui ver uma coisa nova que o Brasil precisa imitar os empresários brasileiros. Um empresário da moda, Louis Vuitton, resolveu fazer um museu e fez realmente uma fundação fantástica, que vale a pena, com uma formulação que eu diria assim de inovadora, desde a forma, os maiores arquitetos premiados no mundo. O arquiteto tem o equivalente ao Prêmio Nobel de Arquitetura, e ele fez um planejamento do ar como se fossem velas de navio. Realmente fantástico, vale a pena ver. No meio, uma coisa chocante, uma escultura moderna em que uma mocinha estudante está com as mãos sobre a mesa e um lápis ferindo a sua mão, mostrando o sofrimento que muitas vezes é levado ao estudante. O estudante, que deve ser uma fonte de alegria, o saber, está marcado. Mas lá eu fui ver a Notre Dame, a igreja principal, a mais famosa igreja, talvez a mais famosa igreja do mundo. A Notre Dame significa, claro, Nossa Senhora, de Paris. E uma emoção muito grande. Começo com uma preocupação, porque lá tinha 3 homens com metralhadora na mão, na entrada, militares. Por quê? Porque aquele episódio do Charlie Hebdo, mostrando o terrorismo no mundo, mexeu com a segurança de Paris. E eles estão preocupados. A gente eu entrava no museu com uma sacola nas costas e queria se ver primeiro o que é que eu podia levar. Como qualquer pessoa é examinado. Mas nunca imaginei na catedral. Mas lá houve 2 choques curiosos. E eu lembro de um episódio. Antes eu passei para visitar na Place des Vosges a casa que morou Victor Hugo. Para mim, o maior dos intelectuais franceses, dos grandes e maiores que o mundo tem. Ele está entre os maiores, Victor Hugo. Fui ver Victor Hugo, como eles chamam, e encontrei ao lado, não sabia, Théophile de Gautier, que tem uma frase que me guardou, que segue pela minha vida. A frase de Gautier é a seguinte: o acaso é o pseudônimo de Deus, quando ele não quer assinar. Ou seja, Deus está fazendo as coisas e nem sempre a gente diz que é acaso, mas é feito. Quando eu entro na Notre Dame, em Paris, que vocês estão vendo, a imagem, vejo um homem corcunda rezando. E havia muitos visitantes, pessoas lá, mas esse homem me chamou a atenção e me lembrou uma história fantástica. Como eu tinha vindo, para as coincidências que Deus faz, de vir à casa de Victor Hugo, eu encontro um corcunda dentro da Notre Dame. E me lembrei da história fantástica que me emocionou e emocionou o mundo, que mudou de nome até. O livro mudou de nome. O livro de Victor Hugo, portuguesando o nome, se chama Notre Dame de Paris, Nossa Senhora de Paris. Mas o cinema, com uma figura muito forte do corcunda, que era um cineiro de lá, segundo a lenda, o corcunda ganhou o nome no cinema e ficou o Corcunda de Notre Dame, cinema-teatro, em vez do nome primitivo que Victor Hugo deu ao seu livro. Mas a história é linda e fantástica. O que é? Um menino, num dia de Páscoa, foi abandonado lá. Esse menino tinha as pernas tronchas, tinha uma deformação enorme da coluna, com a corcunda, o olho, e o arcebispo, não, o arquidiácono da igreja
ficou com pena daquele menino, porque lá se deixava menino que ele não podia criar. Era uma roda deixar, era usual deixar na catedral. Então ele cuidou desse menino e quando ele cresceu ele foi ser sineiro. E se divertia balançando o sino, tocando o sino de lá. O que aconteceu é que ele ficou surdo, além de todas essas mazelas. Mas um dia ele viu uma cigana, chamava Esmeralda, dançando na Praça da Fronte, de onde eu bati essa fotografia. A cigana Esmeralda, ele apaixonou-se, mas não apaixonou-se sem paixão não sexual. E toda uma história ocorre até que a cigana é condenada por feitiçaria, o rei condenou, e ela foi executada na praça por soldados que estariam ali, nas coincidências da vida. E depois se conta que, quando encontraram depois, ele tentou salvá-la, salvou por uma parte, e depois ele empurrou aquele que a condenou, e o próprio padre que tomava conta, que era uma espécie de pai adotivo do Corcunda, ajudou também, porque ficou apaixonado também pela cigana, que era encantadora e linda. Mas depois encontraram depois da morte, encontraram no final, muito tempo depois, os esqueletos unidos do Corcunda e da cigana Esmeralda. Essas histórias acontecem de maneira extraordinária. Lembrei também, ouvindo, que o cordel nordestino conta muitas vezes a história de Abelardo e Heloísa, que é uma história antiga, fantástica da catedral, e que também para o cemitério Père Lachaise, Pai Lachaise, o Père Lachaise teria sido baseado nessa história. Eu quero lembrar, por último, que esse livro foi tão importante, e talvez a finalidade de Victor Hugo ao escrevê-lo é que a igreja tão linda, tão importante, fosse restaurada. E fizeram a restauração de maneira quase perfeita. O arquiteto que tomou conta da restauração imaginou e fez o seguinte: ele disse, é impossível fazer como ela era, mas nós podemos reinventar o passado, como ela deveria ser, em função dos estudos. E a catedral está lá, com sua rosácea, com sua beleza, com os gárgulas, aquelas figuras feias que era para espantar as mais presenças, está a catedral de pé. E um dia, os sinos da Notre Dame vai tocar em forma eletrônica, no sino que Natal vai fazer dentro do mar, ali perto da Ponta do Morcego. Daqui a pouco nós voltamos com a terceira visão de Paris.